Solução. Em vez de você acessar diretamente os atributos, você usa os gets só. Eu quero acessar a marca, get marca. Quero acessar o modelo, get modelo. Quero acessar o canal, get canal. Assim por diante. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está pedindo para o cara digitar um canal. E a gente faz uma validação aqui. Enquanto o cara não digitar o canal correto, ele fica nesse loop onde vai pedir novamente a digitação do canal. Uma vez que ele digitou um canal correto, a gente faz a alteração, olha, set canal. Então eu não faço diretamente tv.canal recebe canal. Não, eu faço diretamente assim, tv.set canal passando o novo canal como parâmetro. Observe que o set canal também tem um if lá para validar. Tá? A validação nunca é demais. A gente vai ter uma validação aqui para a pessoa digitar e vai ter uma outra validação necessária na hora que a pessoa fizer o set. Tem uma validação que vai dar certo porque ele só vai sair dessa validação quando o canal for válido. Tá? Veja aqui um exemplo de um main com um menu, né? O que esse programa aqui ele faz? Ele pede para a pessoa digitar a marca e o modelo da televisão. A gente cria uma televisão de acordo com a marca e modelo que o usuário disse que queria e abre um menu, ó, começa aqui, do while, opção diferente de zero. Então, enquanto o cara digitar uma opção diferente de zero, ele fica nesse while. Ele mostra o menu e nesse menu a pessoa pode clicar, ligar, desligar, trocar o canal, aumentar o volume, diminuir o volume ou sair. Tá? Então, ele digita a opção, esse switch aqui ele faz o papel de chamar o método correto, por exemplo, ligar e desligar. Então a gente chama tv1.ligar. Trocar canal. Trocar canal, eu estou pedindo aqui para a função. A gente tem um main aqui, em vez de deixar um main muito extenso, o que a gente fez? A gente criou um outro procedure, uma outra função aqui em Java. Observe que o main é um método estático. Vamos voltar aqui um slide. Vocês vão ver que esses métodos daqui, eles também são métodos estáticos. Tá? Então, o main pode chamar ele. Eu tenho um método aqui, trocar canal, que recebe como parâmetro o objeto TV. Então, a gente cria aqui um scanner e a pessoa vem e digita o canal. E, finalmente, chama o set canal para essa TV. Então, voltando aqui para o main, no switch, a gente modularizou criando a função trocar canal. Como é que eu chamo essa função? Como eu estou dentro da mesma classe, eu posso colocar simplesmente trocar canal, ou para a gente deixar bem claro que isso aqui é uma função estática, a gente chama o nome da classe, que é testes, no nosso exemplo, ponto trocar canal. Tá? Nesse caso aqui, a gente está pedindo aumentar volume para o TV1. Então, isso aqui é um objeto. Agora, testes, principalmente você vendo que a primeira letra é maiúscula, você está olhando que isso aqui é um método estático. Então, ele fica aqui no loop, enquanto a pessoa não quiser, ela aumenta o volume. Observe que toda vez que ele volta para o início do laço, ele exibe os detalhes da TV. Então, o usuário ele tem acesso aqui e verifica, ó, a TV está ligada, está desligada, o modelo da TV é tal e está em tal canal, em tal volume. Então, toda vez que você vier aqui e mandar aumentar o volume, aí ele mostra qual é o volume atual. Então, assim você fica verificando o estado sempre atual da TV. Uma vez que o usuário digitou zero, esse programa é encerrado. Tá? Vamos aqui para a palavra reservada this. Então, quais são os usos de this? A gente pode usar a palavra reservada this para acessar um atributo ou um método do objeto atual. Por exemplo, this.canal se refere ao atributo canal da classe TV.
Dis.setCanal, e aí você tem os parâmetros, está chamando o método setCanal deste objeto. A palavrinha dis muitas vezes é opcional. Por exemplo, return canal, ou então return dis.canal. É igual. Às vezes o dis é obrigatório. Por exemplo, quando a gente tem no exemplo lá do set, dis.canal recebe canal, onde canal era o parâmetro do método set. Canal. Então, às vezes o dis passa a ser obrigatório. Então, isso é quando você usa a palavra dis para acessar atributos e métodos. A palavra dis também tem uma outra exemplo. Eu posso reutilizar um construtor. Como é que é isso? Eu criei um construtor televisão que tem dois parâmetros, que já faz o set marca e set modelo. Quando eu criar aqui o construtor padrão, que não tem parâmetro nenhum, eu também vou querer fazer duas vezes o set. Eu quero chamar um set modelo e set marca. O que aconteceu aqui? Eu estou duplicando o código, porque set modelo e set marca já foi escrito no outro construtor. Então, eu simplesmente chamo outro construtor, usando a palavrinha dis, passando aqui os dois parâmetros. Como esse é o construtor padrão, é uma marca vazia e um modelo vazio. Tá? Então, ele passa e cria a televisão sem marca e sem modelo. Atributos e métodos de classe. Tá? Quando a gente usa a palavrinha static, a gente está criando atributos e métodos de classe. Então, quando você tem um atributo de classe, são variáveis que são compartilhadas por todos os objetos de uma classe. Por exemplo, quando a gente fez ali televisão.volume, o volume da TV é daquela TV específica. Se eu tiver 10 TVs diferentes, cada TV vai ter o seu volume. No caso se você cria um atributo de classe, todas as TVs vão acessar essa variável e só vai ter uma vez essa variável. Ela não vai estar duplicada em várias instâncias das classes, em vários objetos. Ela vai estar só na nossa classe. Métodos e classes são métodos que não precisam de instância para poder ser executado. Por exemplo, se eu quiser aumentar o volume, eu tenho que pedir para uma televisão que existe. Então, eu faço assim, TV1 ponto aumentar volume. No caso de método e classe, são métodos que eu não preciso ter uma televisão ou ter um objeto. Eu simplesmente peço, como a gente viu agora há pouco, testes ponto trocar canal. Era um método estático, simplesmente para modularizar o main. Esse exemplo aqui, a gente está criando um atributo estático que conta quantas televisões foram criadas até o momento no nosso programa. Tá? Como é que isso é feito? Na classe televisão, além dos outros atributos, que são atributos de instância, porque não tem a palavra estático, a gente criou o atributo estático, quantidade de televisões. E já inicializou, ele começa com 0. Toda vez que eu crio uma televisão, o que eu faço? Eu incremento esse atributo. Observe que esse atributo não é da instância. Então, para deixar isso bem claro, eu escrevo o nome da classe do atributo, olha, televisão, ponto, QTD televisões, né, mais. Aí, estou acrescentando a quantidade de televisões. E observe, que interessante aqui, ó, o número de série da TV é justamente a quantidade de televisões até o momento. Então, a primeira televisão criada tem o número de série 1. A segunda televisão criada tem o número de série 2. E assim por diante. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, no caso do número de série, inclusive eu tenho aqui, ó, get número de série. Esse método é um método de instância, porque não tem a palavrinha estática aqui. Essa variável aqui, ó, número de série. Isso aqui é o quê? É um atributo da instância de um objeto da classe televisão.
enquanto que QTD televisões é um atributo da classe televisão e não de uma instância. Um método estático, por exemplo, getQTD televisões, ele está acessando um atributo estático, televisão.qtd televisões. Então, se alguém quiser saber quantas televisões foram criadas até o momento, ele usa esse método get. Como é que ele faz para usar? Ele usa através do nome da classe televisão.getQTD televisões. Abre e fecha parênteses. Então, isso aqui, toda vez que eu quero acessar um método estático, eu uso o nome da classe, ponto, o nome do atributo estático ou do método estático. Olha, a classe math, M-A-T-H, né, de matemática, que a gente já viu, ela tem um monte de métodos estáticos. Por exemplo, SQRT de raiz quadrada, POU de potência, entre outros métodos, eles são todos métodos estáticos. Por quê? Você não cria um objeto da classe math. Você faz math.POU. Então, você está chamando um método estático, um método da classe math. Outra utilização de métodos estáticos é quando você quer modularizar um main. E aí, essas funções estáticas, elas funcionam exatamente como aquelas funções soltas que vocês criavam dentro de um programa em C. Então, aqui você cria, como naquele exemplo ali, a gente fez um main, e o main precisava, para ficar mais fácil de ser lido, criar umas funções extras. Então, essas funções extras no main, a gente criou fora dele, como outras funções ou procedimentos estáticos. Tá? Finalmente, a gente tem as constantes. Uma constante é um atributo que não pode ser modificado. Então, como o atributo não vai ser modificado, eu não preciso ter um atributo desse para cada instância. Esse atributo vai ser um atributo só para a classe toda. Tá? Então, todas as constantes vão ser o quê? Atributos de classes. Então, eles vão ter a palavrinha static. Tá? Para ser uma constante, o Java usa a palavra reservada final, né? Onde o valor final não pode mais ser alterado. Então, isso aí é uma constante. Então, como é que você cria uma constante em Java? Você coloca um modificador de acesso, se é public, se é private, static, final, então ele é um atributo de classe, ele é final, ele não vai ter o seu valor alterado, então uma constante, aí você põe o tipo, todo em maiúsculo, você escreve o nome da constante, recebe o valor inicial dela. Então vamos ver aqui na nossa classe TV. Na classe TV a gente pode ter qual é o maior canal. Se depois eu disser assim, o maior canal é 199, eu simplesmente altero essa constante. Eu não preciso alterar todo o código da classe televisão. Então, eu criei aqui o private static final int maior canal. Se você acha que esse maior canal pode ser utilizado por outras classes, em vez de colocar private, você poderia pôr public. Isso não teria problema uma constante ser public. Por quê? Porque ela não vai poder ser alterada mesmo. Então não vai ter o problema de acesso indevido, de alteração indevida, usando uma constante pública. Né? E o outro exemplo aqui é o menor canal. O menor canal de uma TV é o 2. Se depois você quiser mudar isso para um outro valor, você rapidamente muda apenas aqui. Tá? Então, a convenção do Java é que nome de constante ela é toda escrita em maiúscula e aí a gente usa o underline ou sublinhado para separar constantes que tenham mais de uma palavra. É diferente de variável, que usa essa notação aqui. Começa com minúscula e só a primeira letra é maiúscula. Então, variável a gente usa essa notação. Mas constante, a gente usa a notação onde todas as letras são maiúsculas. Bom, então agora vocês
façam os exercícios, respondam ao fórum e